data de 20 de maio. Eu tenho duas aulas hoje, uma de economia acriana, outra de introdução às ciências sociais. Vou fazer duas observações antes, né? É, hoje, né, é aniversário do filósofo e economista John Stuart Mill, né, o britânico, que nasceu nessa data em 1805 ou 1807, alguma coisa assim. Ele é um dos precursores do utilitarismo, embora o utilitarismo dele, como ele era ainda, né, da vertente clássica da economia, tenha um quesinho de ética por trás, né, da elaboração teórica dele. Hoje, né, mudando de assunto, ainda como comentário, hoje teve uma audiência na Câmara dos Deputados e teve um empresário, né, que fez uma comparação muito interessante a respeito da discussão da redução da jornada de trabalho, né, na escala 6 por 1. Ele comparou os trabalhadores ao trabalho da galinha, né, porque, segundo ele, a galinha trabalha 7 dias por semana, põe ovos todos os dias. Muito boa essa comparação, né? Então vamos lá, tá dando minhas duas aulas de hoje de economia acriana, né, e de introdução às ciências sociais, né? A primeira vai ser de economia acriana. A propósito, né, da economia acriana, tá dando, eu fiquei de queixo caído com uma pergunta, uma indagação capciosa, né, que eu fiz, tá dando, para os alunos, para poder conhecê-los, a alma deles, tá dando, e fiquei de queixo caído, tá dando, com as observações, tá? Impressionante como o mundo, tá dando, tem umas semelhanças, tá dando, que são invariáveis. Falando então, na primeira aula minha vai ser sobre o texto do professor, né, do grande professor João Antônio de Paulos, um texto que ele escreveu em, acho que 1980, por aí, 79, 80, 81, foi publicado em 1982. O título é Notas sobre a economia da borracha no Brasil. O objetivo aí é tratar, né, a questão do primeiro ciclo da borracha, tá? O texto, né, ele trata, né, ele vem até, né, o momento que ele estava escrevendo, ali no final da década de 1970, mas o que interessa, né, é o processo de emergência, né, da economia da borracha ligado, né, à economia internacional. O texto é muito bom, tá vendo? Embora não seja muito bem organizado, tá vendo? Mas é muito bom, que vai tratar, tá vendo, de todos os elementos principais, tá, explicativos da evolução da economia da borracha natural. Não, a questão, né, da revolução industrial, a necessidade de pneus, né, com o surgimento dos automóveis, a questão da inovação tecnológica, tanto, né, no processo de uso da borracha, processo de vulcanização, como a questão tecnológica, por que tá dentro, não foi introduzido os avanços tecnológicos na exploração da borracha aqui no Brasil, para que evitasse, né, depois, né, do roubo da semente, evitasse, né, que o Brasil perdesse, né, o monopólio da produção da borracha, né? Então, é um texto muito bom e é o início da disciplina, tá, para que a gente faça essa grande trajetória até meados de setembro. Tá? É um texto fantástico. Tá? Espero que os alunos consigam ler, que hoje é difícil, mas espero que eles consigam ler, que eles não me surpreendam tanto como eles me surpreenderam nos comentários deles sobre a minha indagação. A segunda aula é sobre o pensamento de Émile Durkheim, né? Um dos, né, precursores e um dos construtores, né, da disciplina sociologia, né, ali na segunda metade do século XIX. Ele tem, né, tinha uma ideia básica, tá dentro, por que se estuda os indivíduos, por que se estuda a filosofia, por que se estuda a psicologia, e como não tem, tá dentro, algo sistematizado para o estudo da sociedade. E aí ele veio, tá, com um conceito para estruturar tudo isso, né, que foi o conceito de fato social. Né? Não tem como explicar aqui, tá vendo? Mas, tá vendo? Fato social entendido como uma coisa, né, como um objeto, e no sentido de
tentar mostrar que as nossas atitudes, os nossos comportamentos, tá vendo? Por mais que às vezes a gente ache que nós temos autonomia, né, eles são condicionados, né, pela estrutura da sociedade. Né? Ele pegou, né, esse conceito de fato social, né, e aplicou, né, em dois exemplos, em duas ilustrações, né, das várias, né, de dois fatos sociais que ele vai dizer. Né? Um foi o crime, né, que ele disse que não, o crime tem uma certa função para a sociedade, tudo, né, tá legal? E não vou também comentar. E o outro foi o exemplo do suicídio, né, explicando, né, a partir da ideia de integração e a ideia da regulação, né, a ideia do suicídio, né, altruísta, quando a pessoa, né, se sente muito integrada à sociedade, e do suicídio egoísta, né, quando a pessoa se sente meio isolada, né, do mundo do qual ela vive. Do lado da regulação, é quando o processo de regulação a pessoa se sente muito oprimida, né, você pode ter essa questão, né, pode vir cometer suicídio, ou está dando pelo lado oposto, quando você não tem regulação nenhuma, também é uma das explicações, né, do indivíduo cometer o suicídio pela total ausência de normas na sociedade. Né? Então, são essas duas aulas que eu vou ministrar hoje. Eu espero que seja algo bom, tá? E para mim sempre é bom. Né? É claro que tem as pessoas que ficam meio desligadas e tudo, tá, mas sempre eu acho um momento bom na minha vida dar uma aula de dois temas, tá, importantes, né, e complexos, né, que nem esses dois, né, da economia da borracha natural, tá, e o outro, né, o pensamento do precursor, né, da disciplina sociologia, o Emile Durkheim.